Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a gente vai aprender a calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme. Vamos recorrer a essa expressão que nós já aprendemos, né? Que o campo elétrico é igual à razão entre a força elétrica e a carga. Bom, essa fórmula na verdade é muito útil, porque observa essa carga aqui, ó. Pensa aqui numa carga positiva, tá bom? Pensa aqui numa carga positiva. Se eu coloco uma outra carga, vamos fazer de amarelinho aqui a carga positiva. Uma outra carga aqui positiva, o que a gente sabe que acontece devido à interação entre essas duas cargas? Surge entre essas duas cargas uma força de repulsão, né? Vamos supor que essa carga aqui, essa carga 1 é muito grande, e ela vai ficar parada. O que acontece com a carga Q minúscula? Ela sofre a ação de uma força nesse sentido aqui que eu desenhei para vocês, né? Bom, a gente já aprendeu nas aulas anteriores que quando a carga de prova é positiva, a força e o campo elétrico estão na mesma direção. Então, se a gente observou uma força nessa direção, a gente só pode concluir, né, baseado no que a gente aprendeu, que o campo elétrico é na mesma direção e no mesmo sentido. Tá bom? Surge aqui um campo elétrico. Eu sei, a gente já sabe, a gente já aprendeu a calcular a força de repulsão entre essas cargas, né? Como calcula essa força? Essa força é igual a constante eletrostática, né, do meio, vamos supor que é o vácuo, então, porque é o vácuo, eu vou colocar aqui um zero, para dizer que é o vácuo, que multiplica o valor, o produto entre o módulo das cargas, né, carga maior e carga menor, dividido pelo quadrado da distância entre essas cargas, né? Essas cargas estão separadas por uma distância d, dividido por essa distância ao quadrado, certo? Então, essa é a expressão para o módulo da força elétrica, dessa força F aqui. E a gente sabe também que a expressão para o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força dividido pelo módulo da carga. Qual carga, no caso? Dessa carga de prova. Vamos usar essa expressão aqui agora, então. Se eu quiser saber o campo elétrico, eu vou usar essa expressão, que eu vou chamar de 1, e essa aqui que eu vou chamar de 2, tá? Então, de 1 e 2, o que a gente conclui? De 1 e 2, qual a nossa conclusão? Que o campo elétrico é igual à força, que é constante eletrostática do meio, vezes o módulo de Q, vezes o módulo de Q minúsculo, dividido por D ao quadrado, vezes, aliás, dividido por Q, né? Ou seja, vezes 1 sobre o módulo de Q. Bom, esse módulo corta com este K, logo, o módulo do campo elétrico criado por uma carga pontiforme é igual a K0, que é a constante eletrostática, vezes a carga dessa carga base, né? Esse corpo base aqui, dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Se a gente tem nesse campo elétrico uma carga negativa, a gente observa o quê? Olha só, a gente observa, vamos pensar agora numa carga negativa. Vou fazer essa carga até em outra direção. Vamos fazer aqui nessa posição. Nessa direção aqui, eu coloquei uma carga negativa. Lembrando que essa carga Q, ela é positiva, maior que zero, tá? Se ela fosse negativa, eu teria colocado no sinal de menos, mas ela é positiva. Então, a gente já sabe, né, a gente já aprendeu nas outras aulas que entre duas cargas de sinais opostos surge uma força de atração. Então, essa é a força. Bom, o que a gente viu também? Que quando a carga é negativa, como é esse caso, o campo elétrico é na direção no sentido contrário ao da força, né? Então a força é para cá, ó. Ou seja, sempre que eu tiver aqui uma carga positiva,
ela tem linhas de campo sempre nessa direção aqui, ó, direção radial, só que apontando para fora da carga, se a carga for positiva. Se eu tiver, por outro lado, uma carga negativa e fizer o mesmo raciocínio que eu segui até agora, eu vou notar o quê? Que as linhas de campo apontam na direção do centro, apontam no sentido do centro da carga, sempre na direção radial, mas no centro da carga. Então, para terminar essa aula, ó, carga positiva, isso aqui é carga positiva. Isso aqui é carga positiva. As linhas de campo apontam na direção radial, só que no sentido contrário ao do centro da carga. E na carga negativa, as linhas de campo ainda são radiais, ou seja, apontam são na direção do raio, né, da carga, só que apontam, o sentido é apontando para o centro da carga. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula, pessoal.